Olá, queridos telespectadores, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mundo Jurídico aqui na telinha da TV Minuano. E hoje vamos tratar de um episódio muito triste e de uma área muito nova no direito, mas muito importante, que está avançando a cada dia, que é sobre direito animal. E vamos dar início a esse programa falando do caso que nos chocou muito, que foi do cão Orelha. A morte de Orelha, cãozinho comunitário da Praia Brava, de Florianópolis, ocorrida no início de janeiro, causou comoção em todo o país. Segundo a Polícia Civil, o cachorro foi agredido e morreu em decorrência dos ferimentos. A investigação é por maus tratos. No dia 12 de fevereiro, a Justiça autorizou a exumação do corpo do cão Orelha. O trabalho de perícia será feito pela Polícia Científica. 3 adultos foram indiciados por coação no curso deste processo e ameaça, durante a investigação da morte do cão Orelha, e maus tratos ao cão Caramelo. Então, que triste esse fato, né? E recentemente a gente teve outro episódio ocorrido com outro cãozinho também em Itajaí. É isso, doutor Rogério? Isso. É isso, né? E para falarmos deste assunto que nos toca tanto, principalmente para quem gosta de animais, pets, cães, gatos e tantos outros, né? Estamos aqui com os nossos queridos entrevistados, doutor Rogério Ramé, advogado animalista, doutor em direito e professor, não é mesmo? E um amante ao direito animal e aos pets, né, doutor Rogério? Sim, sim. E também a nossa querida doutora Fernanda Furlan Giotti, mestranda em direito, doutora também, advogada, pesquisadora na área do direito animal. Muito bem-vindo ao programa. E vamos abrir o nosso bate-papo com as perguntas, né, que a nossa audiência nos mandou. E em seguida já vamos passar a palavra. Vou pedir ao Eric, a nossa produção, ao meu querido produtor, para colocar a nossa primeira pergunta do nosso telespectador. E aí eu vou passando a palavra e a gente vai complementando. Combinado? Combinado. O Tiago pergunta o seguinte: doutores, no caso Orelha, os agressores eram adolescentes. Muita gente está revoltada, achando que não vai dar em nada, entre aspas, por causa da idade. Afinal, eles podem ser presos ou existe alguma punição real para menores que cometem essa crueldade? Doutor Rogério, a palavra é sua. Bom, muito obrigado pelo convite, Fabiane, que eu saúdo também a minha colega Fernanda, que está à distância. Um abraço para ti, Fernanda, sempre bom te encontrar. Prazer é nosso e do mundo jurídico, né? Em tê-los aqui muito. Conosco. Agradeço muito, é um prazer muito grande realmente estar aqui no teu programa. Bom, indo direto ao ponto, essa pergunta, ela está na mente das pessoas, né? É uma reação natural em função de tudo que tem se noticiado sobre esse caso, das dúvidas que foram levantadas no que tange a investigação e apuração das responsabilidades desse triste episódio. Mas aqui é importante só, antes de passar a palavra para a Fernanda, para algumas considerações, dizer que basicamente o crime é o mesmo, só que as consequências do crime quando envolvem menores são distintas daquelas que se aplicam quando o crime de maus tratos é praticado por um adulto. Acima de 18. Isso. O maioridade penal. Isso? Exatamente, acima dos 18 anos. Perfeito. Então, quando o crime é praticado por adulto e as vítimas dos maus tratos são cães ou gatos, na nossa lei de crimes ambientais, que é a Lei 9.605, onde tem lá o crime de maus tratos tipificado no artigo 32, a gente tem 2 categorias de pena quando o crime é praticado por adultos. Se as vítimas dos maus tratos forem cães ou gatos, a gente tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Algumas outras consequências, multa, possibilidade de perder a guarda do animal, na condenação. Perfeito. Quando são outros animais vítimas desse crime, a pena é menor. Isso gera muito debate no Brasil. Interessante, né, doutor?
interessante e problemático. Vamos dizer assim, né? Teria que dar uma aumentada mesmo, A pena é de 3 meses a 1 ano, para termos uma ideia, quando são outros animais que não cães ou gatos. Quando esse mesmo crime, no caso do Orelha, vamos pegar o exemplo, que é um cão, é a vítima dos maus tratos, mas quem praticou a agressão é um adolescente, se aplica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí sim, tem punição. Tem punição. Não é a mesma pena de reclusão de 2 a 5 anos. O prazo da lei penal não se aplica para essa medida que vai ser aplicada no ECA, pelo ECA, de acordo com o ECA. E a gente vai ter como pena sanção mais grave para o ato infracional, porque nem crime se chama ato infracional. A pena mais grave prevista no ECA é a internação. Olha então, só. Ficando provada a responsabilidade dos adolescentes, seja um, seja mais de um, como tem se noticiado, existe algumas sanções previstas no ECA, e a mais grave delas é a internação. Que seria prisão? É o recolhimento para um centro socioeducativo para menores. Como se fosse aqui no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a FASE, por exemplo. Né? Uma medida de internação onde o menor ele acaba sofrendo um cerceamento da sua liberdade, mas é diferente da prisão. Tem outros mecanismos, inclusive, de acompanhamento desse jovem infrator durante o período da internação. O prazo de internação previsto no ECA é de 6 meses, podendo ser renovado por mais 6, a partir de uma junta psicológica que vai analisar ou não o avanço da ressocialização desse adolescente. Interessante. Então vou deixar a Fernanda falar um pouco, senão não esgota. Tem pena, tem punição prevista. Exatamente. Importante. E há um debate, depois até se a Fernanda quiser discutir, aprofundar isso numa conversa aqui entre a gente, até uma discussão hoje se a internação seria aplicável para crimes praticados com violência contra animais. Porque pela letra fria da lei... Do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A internação, ela é assim, taxativa para crimes praticados com violência contra a pessoa. Olha que interessante. E não é à toa que tem uma série de projetos de lei que agora a reboque do caso Orelha foram protocolados no Congresso Nacional, buscando alterar o ECA, no artigo 112, se eu não me engano, a Fernanda pode me ajudar depois. Perfeito. Para incluir também os animais na hipótese da medida de internação, quando o crime é praticado com violência contra animais. Porque hoje isso não está previsto no ECA. Então, aqui no caso do Orelha, a internação ela vai ter que ser... Ela já foi requisitada, se eu não me engano, pelo Ministério Público, mas ela tem outros fundamentos. É o clamor social, é a gravidade do fato, que vão justificar um pedido de internação. Mas é mais difícil de enquadrar. Vai depender de um olhar subjetivo do julgador. Então vamos passar a palavra para a doutora Fernanda. A palavra é sua, doutora, para o seu complemento. Olá, Fabiane, tudo bem? Agradeço o espaço. É uma alegria também compartilhar esse momento com o professor, Dr. Rogério Ramé, e falar sobre esse tema que é tão importante. A gente agradece novamente o espaço para falar sobre o direito animal, sobre o caso Orelha, que é um caso que gerou essa preocupação social, de certa forma essa revolta, esse pedido por mudanças, né, na nossa legislação, sobre esse olhar também de como a gente tem tratado os nossos adolescentes, como os nossos adolescentes estão sendo criados, o que eles têm consumido, por vezes, na internet, muitos assuntos foram levantados, e sobre essa questão que foi levantada pela sociedade, se provado que foram esses adolescentes que cometeram esses atos contra o Orelha, se eles serão ou não responsabilizados, é exatamente o que o professor Ramé falou, e é importante que se explique aqui por que o ECA é diferente, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem esse olhar diferente do que o Código Penal, por exemplo. Isso se explica porque o ECA ele busca dar um olhar não só de ressocialização e de punição para o adolescente que comete um ato infracional, mas também busca, de certa forma, reintegrar aquele adolescente à sociedade antes dele se tornar um adulto problemático, digamos assim. Seria uma reeducação, né, doutora? Ele tem essa visão socioprotetiva.
Perfeito. Existe a punição, mas também existe um viés de proteção daquela criança, daquele adolescente que, de certa forma, infringiu a lei. Para o ECA, criança é até 12 anos incompletos e adolescente é de 12 a 18 anos. Vamos supor que, por exemplo, um adolescente de 18 anos cometa um crime muito grave, maus tratos aos animais, um estupro ou até mesmo um homicídio. 17 anos e meio, ele ainda é adolescente, ele não é um adulto. Isso quer dizer que ele não vai ser punido? Foi uma questão também levantada nesse caso. Alguns dos meninos têm 16, 17 anos. Sim, ele vai ser punido, mesmo já tendo ultrapassado a barreira dos 18 anos no momento do cumprimento. Porque o ECA, ele pode ser aplicado para pessoas até 21 anos, desde que o ato infracional tenha sido cometido quando ele era menor de 18. Por exemplo, acontecendo uma internação, é possível que o adolescente fique internado com 19 anos, com 20 anos, e aos 21 anos, conforme o artigo 122 do ECA, ocorre a liberação compulsória. Perfeito. Pois não, e outras penalidades também são trazidas pelo ECA, não somente a internação, que é o que a gente vem esperando nesse caso, mas como o doutor Rogério bem levantou, há essa dúvida jurídica. Porque legalmente o artigo traz que é possível a internação quando a violência for contra a pessoa. Um caso de homicídio, por exemplo, um caso de estupro, uma lesão. Mas no caso orelha, a lesão foi contra um animal. Então há esse debate nessa área jurídica e essa dúvida que provavelmente também vai ser levantada e vai ser aproveitada, digamos assim, pelos advogados da defesa para se questionar uma possível internação de adolescentes condenados nesse caso. Porém, existem outras vertentes, digamos assim, de espécies de punição. Existe a advertência, a liberdade assistida, a inserção em regime de semiliberdade e também medidas protetivas para esses adolescentes que cometem atos infracionais, como, por exemplo, a matrícula obrigatória em instituições de ensino, também o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Então, existe toda uma rede de proteção que busca punir, sim, o adolescente que comete atos infracionais, mas também, de certa forma, tutelá-lo e protegê-lo para que futuramente, depois de cumprir a sua pena, o seu ato infracional, enfim, que ele seja devidamente punido, ele possa, de certa forma, retornar à sociedade melhor do que ele no sistema socioeducativo. Melhor. O que a gente percebe na sociedade é uma doença, né? Uma doença com uma falta de efetividade, falta de amor, falta de respeito, falta tudo, né? Então a gente, quando vê um caso desses, realmente choca. Doutora Fernanda, já voltamos à senhora. Conversar um pouquinho com o doutor Ramé sobre esse caso recente também que aconteceu em Itajaí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sim, sem dúvida. É outro caso que há poucos dias foi noticiado, muito grave. Eu diria que tão grave quanto o caso Orelha. Mas a gente precisa ter bem presente que esses casos de violência contra animais, eles são muito comuns. São mais comuns do que a gente imagina. Claro que alguns casos ganham grande mídia, grande repercussão pelo nível da agressividade, pelo contexto onde o animal estava inserido. O Orelha era um cãozinho amado por uma comunidade da Praia Brava, né? De muitos anos. Então tem muitas pessoas que têm relatos, histórias de férias com o Orelha. E isso choca quando a violência vem nesse nível, né? Contra uma vida totalmente vulnerável, um animal que estava ali desfrutando com a comunidade, amado pela comunidade. Mas são muito comuns os casos de violência contra animais. Que triste essa realidade, né? Exatamente. E já há muito estudo, a gente poderia fazer um link, que talvez a Fernanda possa explorar também, que é o link justamente de uma teoria que já é conhecida, né? De que geralmente as pessoas que praticam violência contra animais, elas vão também externar aí um problema social, porque essa violência vai se manifestar
contra pessoas também. Existem muitos estudos que fazem essa correlação de que pessoas que praticam crimes violentos contra seres humanos, de algum modo, em algum momento, tiveram casos ou algum tipo de vinculação a um fato grave praticado contra animais. Olha que interessante. O que se chama muito de elos de violência, ciclo de violência. E a gente vê adolescentes praticando esse tipo de prática hoje, né? Isso é preocupante. Esse outro né, caso Fernanda? também é com adolescentes. Preocupante, né? Exatamente. Então, isso chama atenção, tem ganhado a mídia também pelo fato de serem adolescentes, os responsáveis, ou aqueles que estão sendo acusados dessa responsabilidade, porque é sempre bom a gente preservar que a investigação é que vai apontar os culpados. A gente, por mais que existam indícios, a gente não pode apontar hoje a certeza da autoria, né? Mas isso nos revela uma sociedade doente, uma sociedade onde o crime, a injustiça, a falta de esperança numa punição efetiva tem feito com que a sociedade se mobilize, vá para as ruas, vá para as redes sociais e clame por justiça para um animal ou para alguns animais que estão no centro dessas violências. Isso, pro direito animal, Fabiane, é muito significativo, porque demonstra uma onda de empatia, de conscientização, de revolta contra esse tipo de violência para com os animais. Então, ao mesmo tempo que a sociedade está adoecida, a gente tem também, como ponto positivo, a capacidade de perceber isso e de reagir a essa... Imediato, quase que... foi imediato isso, né? Sem dúvida. Imediato, O caso ainda é dos trend tops de todos os veículos de comunicação. Né? Então, é muito importante a gente compreender esse contexto e lutar e pedir por justiça. Perfeito. E ocupar espaços como o teu para difundir a conscientização pelos direitos dos animais. Muito bem. Queridos telespectadores, só para enfatizar bem o que estamos tratando hoje. O nosso tema aqui, neste programa hoje, é sobre direito animal. E a gente está trazendo aqui o caso do cãozinho orelha, desse caso que recentemente aconteceu em Itajaí, e tantos outros que não ganham tanta mídia, né, doutores? E tanta repercussão, mas que acontece todo dia. E me ocorreu da gente conversar aqui agora, tá? Sobre aquele jogo de disputa, como o nome, Discord, que são joguinhos pela internet que impulsiona os jovens, adolescentes, crianças, né, a competir, se desafiar em coisas do mal, não é mesmo? Então, esse programa ele tem assim, um objetivo muito grande de alertar situações graves que estão acontecendo. Isso é claro que os nossos adolescentes, assim como toda a sociedade, estão doentes, e chamar a atenção da família, né? Pai, mãe, avó, tio, enfim. Isso é importante. Queria que a doutora Fernanda falasse um pouquinho sobre o seu entendimento sobre isso, doutora. Exatamente, Fabiana. Na mesma linha de entendimento que o Ramé já vinha levantando, aqui é importante que a gente fale sobre a importância, a relevância que os canais de comunicação têm dado ao direito animal nesse espaço, porque é extremamente importante. É importante que a gente fale sobre o direito animal. E nesse momento, eu penso que o direito animal, ele não deve ser entendido apenas como o direito do cachorro, o direito do gato, o direito do periquito, mas sim o direito de todos os animais, inclusive daqueles que muitas vezes são vistos como animais não tão queridos, da cobra, do rato, do cavalo. O direito dos animais, ele é amplo, ele contempla muito além do cachorro e do gato. É importante que isso fique bastante explícito aqui. Uma coisa, por exemplo, que é importante que a gente fale, é que o Brasil, até o Ramé citou isso, a pena é muito pequena quando a gente fala de animais silvestres. E é um problema bastante grave no Brasil e no mundo. A gente tem o terceiro maior tráfico internacional é o tráfico de animais silvestres. Se estima que em 2025, por exemplo, mais de 38 milhões de animais silvestres foram traficados no Brasil. Nossa, isso acontece onde? Nas redes sociais. Muito. Isso acontece por meio da internet. A gente não pode demonizar as redes sociais de maneira nenhuma. Tanto que eu estou aqui presente com vocês hoje porque a internet torna possível o nosso contato.
Então não é possível que eu, aqui no interior do Rio Grande do Sul, esteja presente nesse programa, esteja presente afetivamente com vocês. Ela é muito boa, sim. Todavia, especialmente com crianças e adolescentes, precisamos estar cada vez mais atentos à internet. Seja o Discord, seja o Roblox, seja o próprio Instagram. Muitos perigos rondam ali. E a gente sabe que quando é adolescente, adulto também, mas adolescente, criança principalmente, a gente busca esse senso de identidade coletiva. A gente quer fazer parte de um grupo. E muitas vezes esses desafios, eles não começam nesse nível de desafio extremo, de mazelar um animal, de machucar outro ser humano, de às vezes fazer mal para aquele coleguinha que tem uma deficiência, ou o que está extremamente grave na internet também, a gente abre ali as redes sociais, assiste a TV, escuta no rádio todo dia, é a misoginia, é um tratamento com as mulheres, um tratamento indigno com as mulheres, que tem sido muito, muito aprofundado por movimentos extremistas na internet. Então, é preciso que os pais fiquem atentos ao que os filhos têm consumido na internet, que eles fiquem do lado, que tenham controle parental sobre o celular do filho. Existe uma expressão que eu gosto muito, que diz: você não deixaria o seu filho em um local cheio de adultos, totalmente desprotegido, em uma rua sem nenhuma tutela. Então, por que você deixa ele totalmente desprotegido na internet? Perfeito. Porque é como se fosse uma rua. Como se fosse uma rua, tem muitas pessoas, a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe o que está sendo ali conversado, a gente não sabe o que está sendo tratado ali, o que está sendo negociado. E, infelizmente, tem muita coisa boa na internet, tem muito acesso à educação, a gente consegue conversar com amigos, com pessoas que a gente não teria contato se não fosse esse meio. Todavia, tem muita coisa ruim também. Então, é preciso que os pais fiquem atentos ao que os filhos têm consumido. Não somente casos de maus tratos aos animais, mas também de documentos, expressões, grupos que incentivam assédio contra mulheres, assédio contra pessoas com deficiência, assédio contra pessoas LGBTQIAPN+. É importante que os pais cuidem muito que os filhos têm consumido, não só nisso que a gente chama de Deep Web, Dark Web, mas no normal aqui, nas redes sociais conhecidas, Instagram, Facebook, Telegram. É preciso que os pais tenham um controle, porque infelizmente isso ocorre. A gente não sabe ainda se efetivamente isso aconteceu ou não no caso Orelha, mas independentemente disso, é preciso deixar claro que isso acontece. Muitas vezes parece algo de outra realidade, mas não. A gente teve casos, por exemplo, no ano passado, de uma menina de 8 anos que ela foi infectada com aerosol porque ela estava fazendo um desafio na internet. Era uma menina de 8 anos. Que barbaridade. Então isso é bastante grave e é preciso que os pais tenham esse cuidado, é preciso que tenha essa tutela com o que está sendo consumido na internet. Novamente, a internet é muito boa, tem muita coisa bacana aqui, mas a gente precisa ter esse cuidado. A vigília, né? Principalmente tratando-se de menor. Vamos então à nossa próxima pergunta. Pedir ao Eric da nossa produção, nosso querido produtor aí, colocar. Da Michele. A gente viu que o Congresso está querendo aumentar a pena para maus tratos, para até 8 anos de prisão. Hoje a lei já é rigorosa, né? Mas naquele sentido que a gente conversou antes. Mas por que ainda vemos tantos casos assim? Falta punição de verdade ou falta fiscalização? Doutora Fernanda, a palavra é sua. Obrigada. Então, no primeiro momento, eu vou deixar um paralelo aqui. A gente sabe que a pena do feminicídio, que é o 121A do Código Penal, hoje, ela foi aumentada. Ela chega até 40 anos. Sem as causas de aumento e sem agravantes. Ela pode chegar até 40 anos. É uma pena bastante alta. Mas agora, nesse exato momento, se eu procurar, se eu rolar o meu Instagram, eu vou saber de alguma mulher que sofreu algum ato de abuso, alguma violação em virtude do gênero
feminino. Então, eu, Fernanda, como pesquisadora também de direito penal e processo penal, entendo que sim, é importante que tenhamos penalizações rígidas, efetivas, que funcionem. Mas só a penalização não resolve o problema. É importante que a gente tenha a fiscalização, mas é extremamente importante a mudança de hábitos, a educação, a construção de uma sociedade íntegra e que saiba respeitar os vulneráveis, sejam eles animais não humanos, sejam eles mulheres, sejam eles pessoas homoafetivas, sejam pessoas com deficiências, sejam idosos. Porque senão a gente vai chegar numa pena de 100 anos e os maus tratos vão continuar acontecendo, e o feminicídio vai continuar acontecendo, e a violência contra os idosos vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o machismo está intrínseco, porque a misoginia está intrínseca, porque a violação aos seres vulneráveis como os animais está intrínseca. Então é importante que a gente tenha uma educação animalista, uma educação ambientalista, uma educação que tutele a todos. Eu acredito hoje que as penas são ínfimas ainda para quem maltrata os animais, especialmente como a gente versou pré-silvestres, a gente tem ali penas que chegam a 1 ano apenas. Então a gente fala de um tráfico de animais, algo que mazela não somente a dignidade intrínseca daquele animal, mas também todo o ecossistema que sofre com a retirada daquele animal de seu habitat e que afeta todo o meio ambiente daquele local onde o animal foi retirado. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que quando um primata, o sagui, ele é traficado, apenas ele foi mazelado. Mas não, muitas vezes para retirar aquele primata daquela família para que ele fosse traficado, fosse vendido como pet, eu precisei matar todo o grupo para que ele fosse retirado. Outros animais morreram, muitos morrem no próprio transporte. Nossa. Então eu acredito sim que as penas devem ser incrementadas, especialmente da punição contra animais que não o cão e o gato, que tiveram esse aumento em decorrência do crime sanção, que foi, até lembrando que eu acredito que seja interessante a gente falar sobre isso. Sanção foi um crime que aconteceu em Minas Gerais, que um cachorro da raça Pitbull teve as pernas decepadas por um vizinho que encontrou esse cachorro no seu terreno, não gostou, e ele amarrou esse cachorro com arame farpado e decepou as pernas traseiras dele. Esse crime gerou, da mesma forma que o Orelha, ele gerou uma comissão social, porque foi um crime bárbaro, e na época, como a pena era ínfima, esse sujeito foi condenado à pena de multa. Isso gerou uma angústia na sociedade, uma revolta social, o que gerou o incremento da pena para maus tratos contra cães e gatos. Todavia, por exemplo, os maus tratos contra cavalos, contra ovelhas, contra outros animais ainda são punidos com essa pena pequenininha. Então, eu acredito sim que pode haver um incremento na pena, mas que, juntamente com o incremento na pena, com o aumento das penas de maus tratos, deve haver uma fiscalização efetiva, uma punição efetiva e, o mais importante, uma educação. Educação ambiental, educação animalista, porque as coisas acontecem, muitas vezes, porque a nossa sociedade está arraigada de preconceito e de uma visão antropocêntrica, que é aquela visão do homem como ser superior às demais coisas, que não mais condiz com a nossa sociedade atual. É cultural, então, né, doutora? É cultural, paradigma. Né? É importante essa mudança cultural. Então, respondendo à questão, acredito sim que devemos aumentar as penas, porque hoje elas são ínfimas, mas a fiscalização deve vir junto, aliada com o principal, que é a educação e a mudança cultural de algumas atitudes. Perfeito, doutora. Doutor Rogério, complemente. Tá bem. Não, acho que a Fernanda está correta, eu compartilho desse pensamento também, de que, até por ser professor, né, a gente tem sempre que acreditar na educação, no processo de conscientização público. Esse é o cenário ideal. O que a gente vê é que muitas vezes a urgência da resposta jurisdicional, o clamor por justiça não acompanha a velocidade dessa conscientização na nossa sociedade por uma série de fatores, né?
a dinâmica da vida hoje, os interesses dos adolescentes hoje, a falta de presença dos pais, a falha no sistema educacional, a falta de disciplinas que tratem de guarda responsável, direitos animais nos ambientes educacionais. E por isso a gente tem uma sociedade que clama por justiça, que clama por punição, sobretudo em casos assim, né? Hoje a preocupação principal da nossa sociedade quando se noticia o caso Orelha é a punição desses responsáveis, né? É imediato, a reação é imediata, né? Sem dúvida. A sociedade quer ver a punição ser aplicada. Exatamente. Quer ver as pessoas pagarem pelos seus crimes, né? Ou mesmo quando adolescentes. Eu tenho uma visão assim. A gente tem muitos problemas no que tange à repressão penal do crime de maus tratos. Desde a falta de estrutura pública para abrigamento de animais que sejam retirados de ambientes de violência. A gente não tem abrigos condizentes para receber esse animal, para ele ser tutelado pelo poder público enquanto um processo criminal ou mesmo um processo envolvendo adolescentes, né, de ato infracional. Durante esse período, às vezes o animal é tutelado, às vezes ele está na rua, mas de alguma forma ele tem que ser protegido no curso dessa investigação. Para onde vai esse animal? Quando é sobrevivente, por exemplo. Né? Via de regra, a polícia se socorre de protetoras, de ONGs, nomeia esse pessoal depositário desse animal e surge outro período de tempo onde o animal fica ali gerando despesa para uma protetora, sem poder colocar esse animal para adoção, uma série de questões que são complicadas, que precisam ser melhor pensadas no direito brasileiro. A gente tem também o problema da falta de fiscalização. Aqui, maus tratos envolve uma tripla responsabilização. Isso está na Constituição Federal. Isso envolve reparação de dano, que é a esfera civil, envolve a repercussão na esfera penal, né? Perfeito. A resposta estatal pelo crime praticado ou ato infracional praticado, bem como a infração administrativa. Também é uma infração administrativa maltratar animais. 3 esferas, né? Todas as esferas têm que atuar em harmonia. E nós não temos essa harmonia no país. O poder público tem um grande papel aí, né? E é muito omisso nesse papel. Então, por isso, pensar em aumento de pena, hoje, é uma resposta meio que imediata. É o que a sociedade clama. Não é à toa, e no Brasil é assim que funciona, as reações legislativas de proteção animal têm se dado sempre posteriormente a fatos que chocam a sociedade. Nunca antes. Nunca antes. A Fernanda citou o caso do cãozinho Sansão, Exato. Que foi o estopim da alteração da lei dos crimes ambientais no crime de maus tratos, aumentando a pena, que era de 3 meses a 1 ano para todos os animais. Como o caso Sansão chocou a sociedade, isso em 2020, se eu não me engano, ou 2019, aumentou-se a pena para cães e gatos. Por que não se aumentou para todos? Exato. A gente sabe a resposta. O debate legislativo, os interesses de outros setores da economia que exploram animais não deixam esse debate avançar para todos os animais. Então as conquistas elas vão sendo por etapas. O caso Sansão gerou aumento de pena para cães e gatos. Teve depois, ano passado, um caso também de um cavalo no norte do país que sofreu amputação das patas pelo seu responsável legal, vamos dizer assim. Também há, tramitando hoje no Congresso Nacional, projetos de lei que buscam aumentar a pena também para cavalos, incluí-los ao lado dos cães e gatos. Veja quantos casos, né? Muitos casos, mas que não entram na mídia. Exatamente. Então. Agora a gente tem esses casos que estão na mídia de animais comunitários. Então já estão surgindo projetos de lei para tipificar crimes contra animais comunitários. Se o animal é tutelado pela comunidade, também tem que haver uma pena diferenciada. Como isso vai se dar, a gente não sabe. Tem projetos propondo penas, inclusive maiores, de 2 a 5, em casos de animais comunitários, protocolados recentemente no Congresso Nacional. Né? Eu ouvi, né, recentemente, também um vídeo que o Felca gravou a respeito de ter um número único, de um disque denúncia. Pode falar um pouquinho sobre isso, doutor? Sim, é um vídeo que... Seria interessante, né? Esse número de telefone disponível para a sociedade. Olha, eu acho a ideia bem interessante. Na verdade, a gente já tem disque denúncia para crimes em geral. Aqui, por exemplo, poderia citar o 190, o 181, que recebem denúncias para todos os tipos de crime.
Tu pode fazer a denúncia, inclusive do crime de maus tratos, nesses canais. Mas a ideia do FELCA, ela me parece positiva porque ela... E ganhou um grande apoio, né? Imediatamente pela o vídeo pessoa viralizou, dele, né? até pela pessoa. Isso. Né? Por ser um influenciador conhecido. Mas a ideia em si é boa, a meu ver, porque ela tende, eu posso até estar sendo ingênuo nesse momento, mas eu entendo que isso pode vir a acontecer, ela tende a incentivar o surgimento de delegacias de polícia especializadas em crimes contra animais, porque hoje a gente não tem profissionais da Polícia Civil que atuem só nesse tipo de repressão penal. São delegacias, às vezes até delegacia amiga dos animais, mas que atende todo tipo de delito, né? Então isso tende a surgir, assim como tem a delegacia da mulher, poderia ter a delegacia dos animais. Seria muito especializada, muito importante. né? E essas denúncias serem atendidas por essa delegacia, né? Tende a também fortalecer os órgãos da administração pública, das prefeituras, das secretarias de meio ambiente ou de secretarias de direito animal, para atuar na fiscalização da infração administrativa. Eu mencionei aqui que é a tríplice responsabilização, é uma infração administrativa também. As prefeituras têm que atuar também no combate a maus tratos, né? Enfim, então tende a instrumentalizar, fazer com que o poder público tenha que ter abrigos mais condizentes, pelo menos como casas de passagem para esse primeiro momento pós um resgate de maus tratos, né? Então pode impulsionar uma política pública mais ampla. É por isso que eu acho interessante. Importante a divulgação nas redes, importante o trabalho, né? E nós vamos para a próxima pergunta do nosso telespectador, da Cláudia, e vamos complementando, doutores. No caso do Orelha, teve gente tentando esconder provas e ameaçar testemunhas. Juridicamente, quem ajuda a esconder um crime contra animais ou tenta atrapalhar a polícia também pode ser processado e ir para a cadeia? Doutora Fernanda, nos ajude a responder. Então, novamente reiterando aquilo que a gente já falou anteriormente, a gente não teve acesso aos autos, então eu não posso falar sobre o caso em si. Mas isso no geral. Uma pessoa que tenta, de qualquer forma, coagir o curso do processo, de uma investigação, ela pode sim responder criminalmente por isso. Ela pode responder pelo crime de coação no curso do processo e ela pode também responder pelo crime de ameaça. Sobre ameaça, é importante que eu fale aqui que a ameaça não é somente aquela verbal. A ameaça ela pode acontecer por gesto, por exemplo. Aquela pessoa que passa na frente da casa, que fica várias vezes ali circulando, ou que faz algum gesto, algum sinal que intimide aquela pessoa que está recebendo aquela informação, faça um sinal de arma, faça um sinal de faca, algum sinal nesse estilo, isso pode configurar ameaça. Isso é sim crime. É crime, está lá no Código Penal, no artigo 147, é punido com detenção de 1 a 6 meses ou multa, e o de coação no curso do processo também é punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, multa. Então, existe sim a punição para esse tipo de atos. É importante também falar que se a pessoa, por exemplo, ameaçar com uma arma de fogo, é possível que ela seja punida também pelo fato de estar com aquela arma de fogo, pelo crime de posse ou de porte de arma, quando ela não está registrada. Então, é possível que ela seja punida pela coação no curso do processo, pela ameaça e também, existindo uma arma de fogo, pela posse ilegal daquela arma de fogo, pelo porte daquela arma de fogo, uma vez ilegal. Perfeito. Doutor, quer complementar? Eu acho que a Fernanda esgotou bem essa questão. A gente vai acompanhar o caso Orelha, isso está se noticiando, né, que isso possa ter ocorrido nesse caso. E aí, claro, também revolta a sociedade de forma muito ampla pelo fato de, muitas vezes, o que se noticia, é bom dizer que nada está comprovado ainda, mas o que se noticia é que essa pressão teria partido de próprios dos pais ou os responsáveis desses adolescentes, o que provavelmente, se for provado que ocorreu, vai sim gerar algum enquadramento dentro desses tipos penais que a Fernanda bem nominou aqui.
né? O mais importante é a gente acompanhar o caso, está se discutindo questões de federalização, sobre a impossibilidade, talvez, ou incapacidade da Polícia Civil de Santa Catarina, do próprio Poder Judiciário, Ministério Público, darem conta dessa investigação. Deslocar, né? Para a Polícia Federal, isso, né? Para a Justiça Federal, na verdade, para ela Federal, poder assumir, então, o julgamento e o curso da investigação junto com a Polícia Federal também, porque aí desloca a competência toda para a Justiça Federal, né? Então a gente vai acompanhar muito atento. É um caso muito grave, que está na mídia e que nosso papel é cobrar por respostas e por justiça. Exatamente. Nessa linha aí. E importante, queridos telespectadores, é falarmos sobre esse assunto, cobrarmos, né? Você que tem aí acesso a políticos da sua cidade, porque tudo começa pequeno, não é mesmo? Então, incentivar projetos, leis que cada vez mais possam respaldar o direito dos animais, não é mesmo? Doutora Fernanda, a senhora é membro da OAB, não é mesmo? Da Comissão de Proteção aos Animais. Exatamente, sou a segunda vice-presidente. Que é nova também, né? Essa comissão é relativamente nova, né, doutora? É bastante recente, sim. A gente tem trabalhado, enquanto comissão, para realmente chegar em locais e trabalhar com essa questão da educação ambiental. Porque, por exemplo, muitas pessoas ainda entendem os maus tratos como aquele ato de bater no animal somente. Mas é importante que se diga que maus tratos é uma concepção além. Por exemplo, deixar o animal, o cachorrinho, sem acesso à água potável, sem uma casinha que ele consiga se esconder da chuva, que ele não fique no sol o dia inteiro, ou deixar o animal sem comida adequada. Isso também configura maus tratos. Maus tratos não são somente por ação, mas também por omissão. Deixar o cachorro numa corrente extremamente curta é maus tratos. E a OAB tem atuado, inclusive, nisso, para fazer essa parte de educação animalista da sociedade, levar esse conhecimento às pessoas. Novamente, aqui trabalhando com o tema da educação, que é algo tão caro para mim, tão importante. A gente tem trabalhado juntamente ali com o Legislativo para tentar protocolar novos projetos de lei em âmbito estadual, trabalhar com as escolas, trabalhar com as subseções da OAB para divulgar cada vez mais o direito animal. O direito animal é um âmbito relativamente novo, mas que tem ganhado espaço. Perfeito. Hoje, por exemplo, a gente fala sobre o direito das famílias e família multiespécie, que é aquela composta pelo ser humano e pelos seus animais de estimação. Então, hoje percebam que o animal, ele não é mais, para muitas pessoas, ele já não é mais uma coisa. Ele não tem mais aquela visão tipo, aqui é a nossa família e o cachorrinho lá fora não faz parte. Hoje não, hoje tem se mudado beneficamente e de modo certeiro a inclusão dos animais como também integrantes da família. Como advogada também a gente já tem debatido pensão para animais, a questão do luto animal, a questão da guarda, visitas dos pets. Então, tudo isso tem sido bastante debatido. Que bom, né? Tratando do afetivo do ser humano. Tem que ser assim. Do afetivo. Infelizmente, o nosso tempo é curto aqui. Poderíamos falar isso o dia todo, não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta. Eu vou pedir para a produção, para o meu querido Eric. Rodrigo, muitos desses animais que sofrem violência, como o Orelha e o Jack, são cães comunitários. Quem é o responsável legal por eles na hora de fazer uma denúncia ou processar o agressor, já que eles não têm um dono único, doutor Rogério? É uma boa pergunta. Essa é uma dúvida comum, né? Também de muita gente, inclusive eu vejo circular muita desinformação a respeito disso, inclusive que não agrega na construção de uma política pública de animal comunitário no nosso país. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o animal comunitário ele é um animal de vida livre. Ele é um animal que não é domiciliado nem semi-domiciliado. O que é isso? Ele não tem uma casa, um tutor definido, como é na maioria dos casos quem adota um cãozinho, um gatinho, né? E convive com esse animal, é o tutor, é o responsável legal
desse animal. Eu tenho a minha Sol, adotada. Isso, eu tenho 3 filhas, 2 filhas caninas e um filho canino também, adotados, todos adotados. Mas enfim, eu sou responsável legal pelos meus cães, né? Tanto pelo que aconteça com eles, de bom ou de ruim, inclusive danos que eles possam causar a terceiros. Sou eu que respondo. Se eles morderem alguém, sem a minha cautela no transitar com eles, eu responderei por omissão de cautela na guarda de animais. Agora, animais comunitários, como o Orelha, como os cães aqui de Porto Alegre, do bairro Jardim do Salso, como a Pretinha, a Branquinha, que eram cadelas comunitárias dos Correios aqui em Porto Alegre, e inúmeros outros animais comunitários que a gente tem no Brasil, eles não têm um tutor único e definido e são de vida livre. Eles vivem na rua. A diferença é que eles estão protegidos, tutelados por membros da comunidade e desenvolvem com essas pessoas do bairro, da comunidade na qual eles estão inseridos, laços que têm que ser mantidos. Perfeito. Porque recebem fonte de alimento, fonte de abrigamento, dessedentação e cuidados veterinários. Porém, os membros da comunidade não são os responsáveis legais por tudo que acontece com esses animais. O principal responsável legal por esses animais é o poder público. E todo membro da comunidade, qualquer indivíduo, também é responsável por denunciar fatos que aconteçam com esses animais. Justamente para não ficar na omissão. Exatamente. E justamente porque por eles não serem animais adotados, não é uma adoção à tutela comunitária. É um repartimento de tarefas que o poder público não consegue dar conta mais no nosso país. Então ele clama pela participação comunitária. Me ajudem a cuidar desses animais. Não significa que é essa pessoa que é responsável por aquele animal ou só ela que possa denunciar uma situação de maus tratos. São animais de vida livre. Todos nós temos o dever constitucional de tutelar, zelar pelo respeito e dignidade desses animais e denunciar situações de maus tratos quando a gente se depara com elas. Perfeito. E ligamos para o 190 ou 181, Exatamente. Por enquanto. Diante do tempo, vamos para a última pergunta e daí a gente tenta fazer um bate-papo rapidão, tá bom? Querido Eric, vamos botar a última pergunta, já está na tela. A Ana, se eu estiver passando na rua e ver alguém espancando um cachorro ou deixando o bicho sem água e comida, qual é o jeito mais rápido e seguro de denunciar para garantir que o agressor seja pego em flagrante? Doutora Fernanda, essa é sua. Então, no primeiro momento, é importante a gente dizer que isso deve sim ser denunciado, e conforme eu já destaquei, não apenas atos de agressão, mas atos de omissão. Aquele vizinho, por exemplo, que viaja e deixa o cachorro 3, 4 dias sem água, sem comida, sem um espaço limpo. É importante que isso seja denunciado por meio de boletim de ocorrência, por ligação para a polícia. Também a denúncia pode ser feita diretamente no Ministério Público. É importante se destacar que esse crime é um crime de ação pública incondicionada. Então, tanto a delegacia, a polícia tem o dever de agir, quanto o Ministério Público. Isso deve acontecer, as pessoas devem falar sobre os maus tratos, não apenas em casos de ação, mas também de omissão aos animais. Isso pode e deve ser denunciado. Perfeito. Doutor, quer complementar? Não, exatamente, a Fernanda falou bem. Existem vários canais para denúncias, assim, né? O principal deles, eu diria, que ainda é o boletim de ocorrência numa delegacia de polícia. Esse boletim de ocorrência pode ser feito online. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul a delegacia online, que admite o registro, inclusive o anonimato da denúncia ou da notícia de fato no registro online. Também pode ser feito junto ao Ministério Público da sua cidade, ou mesmo pela internet, no portal do Ministério Público, que aceita notícias de fato. O MP tem competência para determinar a instauração de um inquérito policial quando chega para ele a notícia de um crime, né? E a sociedade tem que utilizar esses canais. A gente tem também os telefones 181, 190, né, da Segurança Estadual, Segurança Pública do Estado, que são canais de denúncia. A denúncia tem que ocorrer, mas não basta a denúncia. É importante também, sempre que possível, as pessoas instrumentalizarem essa denúncia. Baterem uma foto, Importante. Fazerem um vídeo. Ter o registro, né? Registrarem materialmente o fato e anexarem na sua denúncia.
Isso incentiva, impulsiona e facilita o trabalho da investigação policial, né? Perfeito, perfeito. Doutora Fernanda, e os casos dos donos que vão passear com os cachorrinhos, com seus pets, gatinhos, sem guia? Um gato é meio difícil, né? Mas mais com um cachorrinho. Sem as guias, é recomendável, não é? É certo, não é? O que a senhora pode nos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. O professor Ramé até antecipou isso de forma indireta. Existe uma responsabilidade civil do tutor com o seu animal. Então, é uma proteção para mim, que eu caminhe com o meu animal. Eu tenho duas. Eu tenho a Paçoca e a Polenta. São duas cachorras adotadas e elas são grandes. Em tese, elas são muito queridas, muito simpáticas, mas pode acontecer algum acidente. Então, é preciso que elas andem sempre de guia, porque eu sou a tutora delas, elas são a minha responsabilidade. E, por exemplo, se acontecer algum acidente, elas acabarem machucando alguma criança, machucando outro animal, machucando um idoso, Perfeito. atacando alguém, quem responderá civilmente por isso, daqui a pouco até com um processo, vai responder por danos que a pessoa tiver no hospital, daqui a pouco por algum dano que ela tiver emocional também, sou eu como responsável por aquele animal. Então a guia pode e deve ser utilizada sempre, especialmente em cães pequenos. Uma coisa que eu vejo muito é gente com cachorrinho pequeno que não usa guia. Meu cachorro não faz nada. Mas muitas vezes esse cachorrinho pequeno vai lá cheirar o cachorrinho grande, vai lá brincar com o cachorrinho grande e gera uma confusão. Então a guia pode e deve ser sempre utilizada. Mas não tem ninguém na pracinha hoje, eu vou deixar meu cachorro cheirar sozinho. Não, daqui a pouco aparece o cachorro correndo, dá uma briga, ou até mesmo é uma proteção para o próprio animal, porque ele pode se assustar com alguma coisa, correr para a rua, sofrer um acidente, sofrer um atropelamento. Então a guia deve ser sempre utilizada em passeios, sempre. Perfeito. Até porque o cãozinho que está fora, sem a guia, pode agredir o que está na guia, doutor. Exato. Não é mesmo, doutora? Quer falar um pouquinho sobre os nossos cãezinhos com guia e sem guia? Isso é importante para mais uma orientação para o nosso público, para a nossa audiência aí, né? Não, a Fernanda falou bem. Claro que a gente tem a tendência de quanto mais afeto tem para os nossos animais, mais bem-estar querer dar para eles. E por vezes a guia parece ser um instrumento de controle muito rígido, né? Mas o fato é que é uma proteção para o animal. E a pessoa, quando ela se coloca nessa situação de soltar o seu animal em espaços públicos, ela não apenas expõe o animal a riscos, como se expõe a uma culpa concorrente por qualquer situação que o animal se envolva. Né? O animal pode sofrer uma mordida de outro animal, e aí fica mas ruim, se está né? sem guia, o judiciário vai declarar uma culpa concorrente por parte desse tutor que foi omisso na cautela e nos Veja, cuidados. todo um efeito, né? Tem um efeito. Queridos amigos entrevistados, vamos para os minutinhos finais. Então, doutor, o que o senhor quer deixar de mensagem para o seu público e para o nosso público do mundo jurídico? Não, eu vou aproveitar esse momento, então, olhando aqui para a câmera, para dizer para as pessoas que desde 1988, com a Constituição Federal, a crueldade aos animais é vedada no nosso ordenamento jurídico. De 88 para cá, uma série de leis surgiram, protetivas para muitas espécies animais. Muitos projetos de lei estão em tramitação nesse momento. O que a gente precisa compreender é a importância dessa legislação, que os animais são conscientes de si no mundo, que eles têm interesses próprios e que o direito vigente hoje no Brasil protege esses interesses. Sobretudo aqueles interesses ligados ao bem-estar físico e psicológico dos animais. Exercer comportamento natural, se é cachorro tem que ser cachorro, se é um gato tem que poder viver como um gato. Sentir o bichinho. Exatamente. O bichinho tem o seu espaço, né? Exatamente. Então, considerem os direitos dos animais, protejam os animais. Finalizando esse programa, doutora Fernanda, deixa um recadão aí para o seu público. Em 2 segundos. Eu endosso absolutamente tudo que o professor Rogério falou e eu destaco, por fim, de forma muito rápida, a educação. Perfeito. É importante que a gente divulgue para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente convive, essas informações. A questão do direito dos animais, do respeito. A gente aprendeu que é possível fazer uma denúncia. Fala para aquele seu vizinho, para aquele seu amigo, divulga essa informação, fala que os animais têm direitos.
divulga esse conhecimento. A Maravilhoso. educação, muda a nossa realidade. Maravilhoso programa, ficou o recado para o nosso público. Gratidão pela presença dos nossos queridos advogados e o meu público. Até a próxima edição.